A paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola de Teólogos. Quem vos saúda é o presbítero Paulo mais uma vez, para a glória de Deus. Nós estamos aqui muito felizes, porque o Senhor tem cuidado de nós e estamos trabalhando muito para ter conteúdo sólido para vocês. Quero dizer para vocês que hoje nós vamos fazer uma live de continuação sobre a temática de exegese bíblica. Deixa eu chamar o nosso querido irmão. Agora sim. Glória a Deus. Quem for chegando aí, vai curtindo a live, vai comentando. Meu querido José Márcio, paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos amados aqui do canal Escola de Teólogos, bem como também nosso querido amigo, o irmão Paulo César. Que a graça do Senhor esteja com todos nós e que Efésios 1 e 3 se faça presente nas nossas vidas todos os dias, que diz que bendita é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Né? E esse Deus é o que nós servimos e iremos falar sobre esse Deus maravilhoso e sobre sua palavra. Glória a Deus. Meu querido, apresente também o seu canal, fica à vontade. Se o irmão quiser que te siga aí nas redes sociais, fica à vontade também. Meus irmãos, basicamente, meu nome é José Márcio, né? Eu já quero me apresentar para vocês. Sou professor de teologia em 2 faculdades, por enquanto, e estou fazendo uma pós-graduação aí em gestão e docência do ensino superior. E também, amados irmãos, tem um projeto aí de começar uma faculdade secular, né, de história. Mas vocês podem me encontrar no Instagram, professor José Márcio, no YouTube também, professor José Márcio, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, siga lá o nosso professor José Márcio. O professor José Márcio é uma benção e com certeza lá tem conteúdo edificante para a sua edificação, tá bom? Eu quero aqui já chamar também o nosso querido irmão, homem de Deus, professor Marcos, que já está conosco aqui. Glória a Deus. Deixa eu chamar o reverendo aqui. Pai do Senhor, meus irmãos. Estão me escutando? Pai do Senhor, homem de Deus? Sim. Tá bom? O áudio? Perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Satisfação. Seja bem-vindo mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Já se apresente para os irmãos ainda que não conhecem o senhor. Acho meio difícil não conhecer, mas se apresente aí e fala um pouquinho do seu canal. Amém. Eu acho que vocês me conhecem mais do que o presbítero Paulo César, né? Sempre estou aqui contribuindo um pouquinho quando tenho tempo, mas é isso aí. Eu sou o professor Marcos, né? Sou cristão, evangélico, assembleiano, pentecostal, e tem um canal chamado Vamos Ver, que vocês devem já conhecer, com certeza. Se você não conhece, se inscrevam nesse canal, onde a gente compartilha um pouquinho da palavra do Senhor e tenta, de alguma forma, fazer com que as pessoas se estimulem a conhecer um pouco a palavra, a entender e ter coragem de tirar o vício do celular e realmente meditar, né? Sentar na cadeira, pegar um caderno, a Bíblia, sobretudo, e estudar junto. Então, a objetividade do canal é esse: estimular as pessoas que gostam de ler a palavra e se aprofundar e defender, sobretudo, suas doutrinas basilares do cristianismo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu querido. E graças a Deus que voltou energia aí na sua casa, né? Que bom do irmão estar cooperando conosco aqui. Graças a Deus. Irmãos, quem não assistiu a primeira aula sobre a exegese bíblica, no caso aí o professor José Márcio não deu para cooperar conosco, mas eu e o professor Marcos fizemos a primeira etapa, agora estamos dando continuidade, e mesmo assim não vamos esgotar esse assunto de forma alguma, mas trazer mais aqui perguntas e respostas para os irmãos sair daqui edificados. Deixa eu só ver o negócio aqui. Já quero que o professor Marcos mesmo já comece aqui, porque as primeiras perguntas é para ele. E eu quero professor Marcos, do canal Vamos Ver,
os irmãos se inscrevam lá. A primeira pergunta que nós elaboramos aqui para o senhor, meu querido, é quais os materiais que podemos usar para uma boa exegese? Amém, meu amado. Ótima pergunta. E com certeza quem já assistiu o primeiro vídeo vai entender esse segundo vídeo, porque é a complementação, né? E jamais iremos esgotar uma temática como essa ou como esta. Exegese bíblica é muito amplo e seria muito reducionismo da nossa parte achar que nós poderíamos esgotar, como você mesmo falou. E essa pergunta se faz necessário quando a gente tem um conhecimento prévio dos idiomas da Bíblia, seja do grego, hebraico ou aramaico. Quem gosta mais do Antigo Testamento, ele vai se dedicar mais ao hebraico e ao aramaico, porque a Bíblia tem poucas porções em aramaico, né? Daniel e alguns outros capítulos de outros livros, e a sua maioria, né, 90% é hebraico. Então, quando se vai fazer uma exegese bíblica do hebraico, você tem que ter conhecimento de hebraico, já que você vai tentar extrair o real significado daquela passagem, né, se utilizando do termo, da expressão ou de um conjunto de palavras ali que vão, de alguma forma, manifestar a sua ideia do contexto histórico. E quem vai estudar realmente o grego vai meditar profundamente no Novo Testamento, que foi escrito em grego, desde Mateus a Apocalipse. Então, se eu vou estudar um idioma, a primeira coisa que eu tenho que ter, sem dúvida, é um léxico, né? Um léxico, seja em grego ou em hebraico. Então, as ferramentas ou os materiais basilares para se fazer qualquer exegese bíblica do Antigo ao Novo Testamento, você se faz necessário ter um dicionário. Um dicionário, seja em domínio semântico, também tem alguns. Eu tenho alguns dicionários aqui, pode ser chave bíblica também, na área de exegese. Que mais? Eu já falei sobre o léxico, primeiro, o dicionário em si, né? E em domínio semântico, que é a palavra, onde ela é aplicada, ou como se fosse uma concordância bíblica, mais ou menos. Essa palavra, quais são as suas ocorrências? E quando a pessoa tem conhecimento já do idioma, eu já ia dizer, tem uma gramática, seja do grego ou do hebraico. Se eu estou estudando o Novo Testamento, eu tenho que ter gramáticas do hebraico e ter conhecimento. Saber fazer uma análise morfológica, saber fazer uma análise sintática, fazer uma análise contextual. Aí, além de ter o dicionário, eu vou ter que ter comentários bíblicos que vão explorar os aspectos linguísticos, históricos e teológicos. Eu não tenho conhecimento de grego, eu não tenho conhecimento de hebraico. Aí como é que eu vou fazer uma exegese dessa? Você não vai conseguir fazer uma exegese bíblica profunda como se numa faculdade, seja fora do Brasil ou do Brasil. Fora do Brasil, as pessoas de fato fazem uma exegese bíblica. Aqui no Brasil, poucas faculdades fazem isso. Professores realmente gabaritados, que têm o domínio do idioma, que vai fazer milimetricamente ali, né, por cada perícope do texto, analisando, e você passa um mês todinho no versículo. E aí? Aí as pessoas pensam que, bora fazer uma exegese bíblica aqui. Não é assim que caminha, não. Tem gente que passa 10 anos da vida dele, 20 anos, analisando um capítulo. Só para você ver a complexidade que existe, entende? Então, eu não tenho domínio completo. Então, quer conhecer o texto? Quer conhecer o contexto? Aí você vai ter que ter comentários bíblicos. Você não vai pegar a Bíblia agora e vai dizer eu acho, eu penso. Não funciona assim. Então, uma análise de comentários voltados. Cada comentário tem sua perspectiva. Tem comentários que vão extrair a ideia dos aspectos linguísticos, outros históricos, outros teológicos. E é importante a gente ter uma ferramenta fundamental que é livros que falam sobre o pano de fundo histórico, cultural, né, da época de Cristo. Porque uma coisa é você pegar uma palavra e tentar encaixar ela em um tempo que não pertence a ela. Por exemplo, eu vou citar só uma palavrazinha assim para não ser muito metódico ou muito burocrático. Ou teórico, né? O termo certo eu não vou ser teórico, eu vou ser prático. Você pega a palavra hipócrita. E você vê hoje, hipócrita no nosso contexto, é um cara que os políticos prometem, mas não cumprem. Hipócrita.
Quem fala que ama o próximo e não ama, hipócrita. Uma pessoa que diz que ora, que lê a palavra, mas não faz isso, ele é um hipócrita. Só que no contexto do primeiro século, o que era usado até antes de Cristo, a palavra hipócrita ela tinha outra denotação, certo? Ou conotação, que é o quê? Um ator. Todo mundo gostava de ser chamado de hipócrita. Porque o hipócrita era aquela pessoa que era quase que um gênio, era um ator. Então, hoje, nos dias de hoje, nós já temos atores aí que estão memorizando um texto e, seja em novela, seja em filme, ali são atores, não é verdade. Então, se ele está fazendo um papel que realmente não é verdade, ele é um hipócrita. Só que no contexto atual, é um ator. E ator é ator. E hipócrita é outra coisa diferente. Veja a evolução semântica. Semântica, quando eu falo semântica, né, eu sou professor de português, acho normal, mas quem não sabe, semântica é a ideia do sentido, do significado de um termo ao longo do tempo. Às vezes tem palavras que há séculos atrás era uma coisa, depois passou a outra e terminou sendo outra coisa totalmente diferente. Eu usei o termo hipócrita, que é um termo mais conhecido para as pessoas. Então, é importante a gente ter um bom dicionário para estudar o contexto histórico, ferramentas de análise textual, como concordância bíblica, gramática de forma geral, leituras acadêmicas relevantes, até interlineares para fazer uma comparação do seu estudo bíblico, que hoje a gente tem uma infinidade de materiais, já tudo prontinho, não precisa fazer exegese alguma, já está lá, já está traduzido. Sociedade Bíblica Brasileira, o interlinear, você olha ali, eita, que interessante, já está traduzido. Então, você vai se querer se adentrar para conhecer. Agora, para fazer uma análise exegética mesmo propriamente dito, é mais para a questão de você publicar um livro ou uma análise que você fez de uma passagem bíblica, que percebeu algo interessante e que não sei o que, a ocorrência de tal termo ocorre em determinados momentos, quando ele vai para outro contexto, ele muda o seu sentido, eita, que interessante aqui e tal. Pronto, aí nesse sentido sim, porque exegese mesmo não há necessidade de você pregar numa igreja, jamais, nunca. Porque o pessoal fica, o que é isso? Não, a igreja é homilética, é você saber minimizar um termo complexo e colocar ele para a comunidade entender. Você não vai chegar a dizer assim, meus irmãos, vamos olhar aqui nessa perícope, porque a gente fazendo uma análise detida do texto, vamos extrair uma exegese muito importante para que a gente não venha ocorrer uma hermenêutica fora de contexto e os outros olhando assim, falou bonito, mas não teve eficiência. Não é se amostrar, não é mostrar que o cara conhece de terminologias teológicas para os outros dizer assim, esse cara é inteligente. Não, inteligência se mostra de outra forma. Como para eu concluir aqui, me lembro agora de um médico que ele falava a linguagem do povão. E um rapaz olhou para ele e disse assim, o senhor fala tão errado aqui com a gente. Aí ele disse, vocês entendem? Ele disse, sim. É porque eu uso a minha linguagem aqui para falar com vocês assim, porque toda comunidade é carente. Eu não posso falar termos científicos. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, você toma ácido ascórbico com zinco? E a pessoa, hã? O que é isso? Ah, desculpa, é vitamina C. Para que isso tudo? Então, a gente tem que reduzir termos, jargões técnicos, e porque a gente está pregando a palavra de Deus, a gente não precisa mostrar nada. Amém? Meu querido, tem muita gente que vai ficar bravo com o argumento que o senhor falou aí agora, com as questões que o senhor falou aí, porque, infelizmente, nós estamos observando ao contrário, né? Tem pessoas que conhecem, talvez um pouquinho, nem conhecem muito, mas você vê elas mais falando o idioma aí, o original aí, supostamente, do que o próprio português, para tentar impressionar as pessoas. E eu conheci um pastor há muitos anos atrás, e ele estudou teologia, né? Ele fez o bacharel em teologia, só que a maioria das pessoas, inclusive eu, que fui membro da igreja, duvidava disso, por tamanha simplicidade que ele tinha nas palavras. Ele falava para a gente, igual o senhor falou agora no exemplo, ele falava para todo mundo entender de forma muito clara, mas quando foi, por exemplo, e eu era adolescente, quando ele foi falar, por exemplo, ensinar para a gente sobre trindade, eu não tinha aquela visão, eu era criança para adolescente, uma fase assim, de uns 13, 14 anos, e eu falei, trindade, eu briguei muito com ele, falando, não existe trindade.
E aí ele foi lá dentro da Bíblia, de forma teológica mesmo, mostrando, aí trouxe, vamos dizer assim, aquela escama caiu dos meus olhos. E a gente vê, outra coisa que me surpreendeu, ainda falando dele sobre isso aí, quando eu entrei na sala no escritório dele de pastoral, aquele monte de certificado, eu falei, como que pode? Como que pode esse homem ter esse monte de certificados, sendo que a mensagem dele é linda, mas é bem simples. Isso aí já pega muita gente aí, né, irmãos? A gente, de fato, tem que ser simples. Esses dias mesmo, o próprio Espírito Santo estava me esclarecendo muitas coisas, e aí, professor Marcos e demais irmãos, eu estava observando, será que os pregadores hoje estão preocupados com pessoas que têm vícios, pessoas simples que entram na igreja pela primeira vez? Será que está preocupado com isso? Ou quer falar somente para pessoas acadêmicas, intelectuais, etc.? Porque dentro da igreja vai entrar vários tipos de pessoas. Esses vão ser rejeitados? Nós temos que usar só um idioma para esses que já estão libertos? Então, devemos ter muito cuidado contra isso. Professor José Márcio, o senhor mesmo, nós conversando no WhatsApp, o irmão falou assim, não, presidente Paulo, eu quero falar um pouco sobre Isaías 53. E é interessante o irmão trazer um pouquinho, dentro da exegese bíblica, sobre esse capítulo, até porque muitos judeus, né, ignoram a profecia messiânica. E aí, agora está contigo, eu vou trazer um tempinho maior para o irmão, para trazer esse esclarecimento aí, talvez de uns 10, 15 minutos aí, um esclarecimento superficial, mas só para a gente ter um gosto de estudar um pouquinho mais sobre exegese. Fica à vontade, meu querido.